Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém. Vou tirar a máscara aqui. Boa noite a todos, graça, saúde e paz da parte de nosso Deus e Jesus Cristo, nosso Salvador. Bom poder estar novamente com os irmãos para juntos adorarmos a Deus no seu santo dia e juntos também lermos e meditarmos na sua palavra. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Vamos ler do versículo 12 até o versículo de número 30. Filipenses, capítulo 1, de 12 a 30. Convido você a que curve sua fronte e falemos com o Senhor mais uma vez, rogando a sua misericórdia, o seu auxílio por meio do Espírito Santo, a fim de que ilumine nossa mente e aqueça o nosso coração nesse fim de tarde, início de noite. Ó Deus, temos celebrado o teu nome, te adorado na beleza da tua santidade. E neste momento em que nos apropriamos da tua palavra para lermos e nela meditar, queremos pedir que o Senhor se apiede de nós e nos ajude, a fim de que o teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, aqueça o nosso coração. Fale conosco, Senhor, na noite deste dia, em nome de Jesus. Amém. Filipenses, capítulo 1, de 12 a 30. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que,
ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Amém. Louvado seja o Senhor. Essa epístola, e logicamente o capítulo 1, ele começa com o apóstolo Paulo apontando o que é uma igreja comprometida. E no domingo 23 de agosto, nós juntos meditamos aqui sobre o que é uma igreja comprometida. E percebemos ali que o apóstolo Paulo destaca aquela igreja de Filipenses como sendo uma igreja comprometida. E logo após ele descrever esta igreja comprometida, ele começa então dizendo, e é o texto onde nós estamos hoje, que esta igreja comprometida, ela é composta e ela só é comprometida porque os seus crentes, os seus membros, aqueles fiéis que ali se congregam, são crentes comprometidos. Logo, uma igreja comprometida se faz com crentes comprometidos. E, cônscios disso, eu quero convidá-los a lermos de forma meditativa nesse texto, pensando em uma pergunta simples que surge aqui no texto, parece até despretensiosa, mas o apóstolo Paulo pergunta: o que você considera mais importante na vida? O que você, como crente em Cristo aqui presente no culto vespertino da Igreja Presbiteriana da Boa Vista, considera o mais importante na vida? O que você, irmão, irmã, amigo que nos acompanha pela internet, considera como mais importante na vida? Neste momento do texto da epístola que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, nós encontramos Paulo, o apóstolo, como um prisioneiro, mas um prisioneiro otimista e que está extremamente alegre, se regozijando, usando a expressão que a nossa tradução Revista Atualizada cita. Mas encontramos um apóstolo Paulo, prisioneiro, otimista, se alegrando em quê? Ele se alegra, diz aqui o texto, em sua prisão, porque a sua prisão é em prol do Evangelho, é em favor do Evangelho, é pela causa do Evangelho. Ele se alegra no fato de que Cristo será exaltado, magnificado em sua pessoa, seja pela vida, seja pela morte. O apóstolo Paulo está aqui se alegrando e chamando a atenção dos filipenses a permanecerem firmes, unidos e sem medo do que possa lhes acontecer. Estamos diante de um texto com belíssimas lições para a nossa vida e que serve de grande motivação para a continuidade do exercício de nosso sacerdócio universal, de nossa vida como crentes em Cristo. Esse texto que nós lemos de 12 a 30 do capítulo 1 de Filipenses, ele pode ser dividido pelo menos em 3 grandes blocos. Você pode pegar o primeiro bloco aí que você acompanha na sua Bíblia, de 12 a 18, e nós vamos encontrar o apóstolo Paulo reconhecendo a importância da sua prisão. Ele deixa aqui muito claro que muitas vezes momentos difíceis, sofrimentos nos acontecem
por causa do nosso amor a Cristo e do nosso serviço a Cristo. No segundo bloco desse texto que nós lemos, que vai do versículo 19 até o versículo 26, nós encontramos o apóstolo Paulo trazendo o seu caráter otimista como sendo prisioneiro, independente do que lhe aconteça. Ele está na iminência de um julgamento esse que pode lhe levar, inclusive, até a condenação da morte. E o último bloco desse texto, que são os versículos de 27 a 30, o apóstolo Paulo exorta a igreja à prática de algumas atitudes: perseverança, unidade e intrepidez. Então, se olharmos para cada parte desse texto, nós vamos perceber alguns detalhes muito importantes. Eu quero pedir a você que deixe aí sua Bíblia aberta para que olhemos para essas partes do texto com um pouquinho mais de atenção. Quando nós olhamos os versículos de 12 a 18, a primeira parte, nós percebemos aqui que o apóstolo Paulo ele vem reconhecendo que a sua prisão tem contribuído para o crescimento do evangelho em toda aquela região. Ele se expressa como um verdadeiro prisioneiro que está muito otimista. Isso soa estranho para o ser humano de hoje. Nós estamos em um momento da história da humanidade que é único até o momento. Em plena pandemia, muitas pessoas em casa, sem poder sair, algumas não saem já até porque foram tomadas pelo grande medo dessa pandemia. E o apóstolo Paulo então entende que os obstáculos postos por Satanás se converteram em grandes degraus para a progressão do evangelho e da mensagem de salvação a todos ao seu redor. Ele vai dizer que as suas cadeias, as suas algemas, a sua prisão tem surtido efeito positivo, primeiro nos membros da guarda pretoriana. Ele deixa isso muito claro aqui no texto sagrado, pois perceberam que este notável prisioneiro não é um criminoso. Embora preso, não criminoso. Esse prisioneiro é sim alguém que está sofrendo por uma causa nobre, uma causa que é digna de todo o reconhecimento e admiração. O apóstolo Paulo está preso por causa da causa de Cristo, por causa da causa do Evangelho, através dos lábios dos próprios guardas. Toda a população de Roma em geral começa a ouvir estas coisas e se interessa pelo Evangelho. Ele vai dizer também que as suas cadeias têm surtido efeito também entre os crentes de Roma. Ainda que de início estivessem bem temerosos, o apóstolo Paulo vai dizer que de repente eles recobram ânimo, passam a proclamar a mensagem de Deus sem medo. Afinal de contas, até os sofrimentos que podemos passar na vida redundam à glória de Deus e no crescimento do seu evangelho. Mas o texto também nos mostra que isso não significa que tudo é maravilha, que tudo é coisa boa na vida. Ele vai dizer que os arautos da salvação em Roma, que os pregadores do evangelho podem sim ser divididos pelo menos em dois grupos, né? E ele destaca isso muito bem aqui no texto. Ele vai dizer que alguns desses pregadores são dominados pela inveja. E esses pregadores que são dominados pela inveja, a eles não importa acrescentar mais aflição ao sofrimento do apóstolo Paulo. O que importa é conseguir os aplausos do povo. Esses são aqueles que o apóstolo Paulo vai dizer que estão pregando a Cristo por inveja. Mas ele diz também que outros pregam e pregam de boa vontade. Alguém tão somente que age movido por amor a Deus e a sua causa. Apesar de tudo,
Sejam os pregadores que estão fazendo isso por inveja, seja aqueles que estão fazendo isso com toda a boa vontade, com as melhores motivações possíveis. O que importa de verdade é que Cristo está sendo proclamado. Cristo está sendo proclamado, a sua mensagem está sendo proclamada, e é justamente isso que deixa o apóstolo Paulo alegre. É por isso que ele vai dizer que se regozija, mesmo estando preso, iminente de um julgamento que pode levá-lo até mesmo a uma sentença de morte, mas ele se alegra. Na segunda parte do texto, o apóstolo Paulo vai se apresentar como aquele prisioneiro com sua profunda convicção de que seja o que for que lhe aconteça, seja o que for que lhe aconteça, seja para a vida, seja para a morte, seja para a condenação, seja para a absolvição, Cristo será assim engrandecido. E ele vai dizer, ainda que ele prefira estar com Cristo, crendo ser isso supremamente melhor, infinitamente melhor para ele, ele está disposto a dar mais importância à necessidade daqueles crentes, à carência dos filipenses de ter a sua presença, o seu trabalho, e ele está disposto sim a permanecer com eles por amor da causa do Evangelho. Notem que tudo aqui nesse texto, o apóstolo Paulo chama a atenção dos seus leitores iniciais, e hoje aqui o Espírito Santo mais uma vez fala conosco de que nós precisamos viver dedicados à causa do Evangelho. E na última parte do texto também não é diferente. Dos versículos 27 a 30, o apóstolo Paulo exorta os filipenses à prática de algumas atitudes. Ele chama a atenção dos filipenses a uma vida de perseverança. Quando, pastor? Quando ele vai dizer que tanto a sua ausência, pois ele está preso, quanto a sua presença não devem fazer a mínima diferença para aqueles crentes. Esteja ele presente ou esteja ele ausente, pelo contrário, aqueles crentes devem continuar firmes, continuar exercendo a sua cidadania celeste do modo digno do Evangelho que eles foram chamados. Além da perseverança, o apóstolo Paulo também exorta os filipenses a viverem também em unidade. É belíssima a expressão que ele usa, né? Lutando juntos pela fé evangélica. Que expressão linda! E ele nos chama a isso, lutando juntos pela fé evangélica. E mais, ele chama ainda uma terceira atitude que é muito forte. Ele diz que aqueles crentes deveriam viver em intrepidez. E a intrepidez dos filipenses, o apóstolo Paulo deixa claro que é algo dado por Deus e tem um duplo sinal, né? Essa intrepidez dos filipenses, ela tanto apontava para a perdição dos inimigos, como apontava para a salvação daqueles próprios crentes. Então, dessa forma, ele exorta os filipenses então a que meditem no fato de que sofrer por Cristo é uma grande bênção. É assim que ele encerra o texto. Quando nós sofremos por Cristo, nós estamos vivendo uma grande bênção. E aí, em termos olhado para esse tão belo texto, tão importante texto da Sagrada Escritura, a pergunta que quero fazer a você é: o que é que nós podemos aplicar na nossa vida a partir desse belíssimo texto? A partir de tudo isso que o apóstolo Paulo coloca aqui para aqueles crentes, dizendo que, olha, vocês são uma igreja extremamente comprometida, mas vocês só são uma igreja comprometida
porque vocês são crentes comprometidos. E ele então descreve para nós aqui, nós podemos aplicar na nossa vida algumas lições para a nossa vida, para a nossa caminhada como Igreja Presbiteriana da Boa Vista. Uma primeira grande lição que eu quero chamar a sua atenção na noite de hoje é que uma igreja comprometida, ela é composta, ela é formada por crentes comprometidos que se empenham com a expansão do Evangelho. Uma igreja comprometida, ela é feita por crentes comprometidos que se empenham na expansão do Evangelho. É o que nos aponta os versículos de 12 até o versículo 18. O grande ensino desse texto, de 12 a 18, é que há sim um grande propósito em toda e qualquer tribulação que nós passemos em nossa vida. Ninguém passa na vida por momentos difíceis, de lutas, de dor, de sofrimento, sem um sentido, sem um motivo específico para qual é essa a grande causa da vida cristã. Nós precisamos trabalhar entendendo que quando passamos por situações difíceis na vida, Deus está usando esses momentos para a progressão ou a proclamação ainda maior do seu Evangelho, que é o que diz o versículo 12: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, pois assim como foi para Paulo que as portas, e isso é muito interessante, se abriram até mesmo aos membros do governo, como ele vai dizer no versículo 13, citando a guarda romana. Para nós, na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, as lutas geralmente servem para testemunharmos a outras pessoas a história da nossa conversão, a mudança de vida que Cristo operou em nós. Como nós testemunhamos de Cristo, muitas vezes nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós temos a chance de dar provas de nossa fé e testemunhar daquilo que Deus é na nossa vida. Em consequência disso, nós somos estimulados à pregação do Evangelho, como aponta o versículo 14, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, tem dado continuidade à pregação do Evangelho. E é interessante que o apóstolo Paulo diz que, fazendo com que a esperança e a certeza de que o Evangelho não pode ser encarcerado, sejam essa expectativa renovada no coração daqueles irmãos, e deve também isso acontecer no nosso. A grande pergunta que deve surgir aqui para nós nesse momento é: será que eu? Você deve pensar, será que você se alegra com o progresso do Evangelho? Será que verdadeiramente você tem se alegrado com o progresso do Evangelho? Nós encerramos o mês das missões. Agosto, na Igreja Presbiteriana do Brasil, é o mês das missões. Nós precisamos ser coparticipantes do Evangelho. E o que é que está faltando para nós? O que é que está faltando para isso? Será que nós temos motivos para ficarmos estagnados na nossa caminhada cristã? Será que nós temos ainda motivos para continuarmos na nossa zona de conforto, o mundo vivendo todo esse caos? Há pessoas doentes, carecendo do Evangelho. Há pessoas muito próximas de nós, precisando de apoio, de ajuda, e tudo que essas pessoas precisam é da mensagem do Evangelho. É o Evangelho quem vai mudar a história de salvação na nossa família. É o Evangelho quem vai mudar a história de salvação no nosso ambiente profissional. É o Evangelho que vai mudar a história de salvação no nosso ambiente acadêmico. É o Evangelho a solução para o mundo. Por isso que o apóstolo Paulo diz que uma igreja comprometida é composta por crentes comprometidos que se empenham
pela progressão, pela expansão do Evangelho. Mas o texto continua, o apóstolo Paulo traz uma outra belíssima lição na segunda parte do texto, que vai de 19 a 26. Ele vai dizer que uma igreja comprometida é composta por crentes comprometidos, que existem para glorificar o Senhor do Evangelho. Uma vida comprometida com Deus, ela existe para glorificar o Senhor do Evangelho. Mas o que significa glorificar o Senhor? Ou melhor, será que é possível viver glorificando o Senhor? E certamente presbiteriano, quando escuta essa expressão, glorificando o Senhor, ele lembra logo dos símbolos de fé. Os nossos catecismos já começam falando disso, Qual o fim principal do homem? E a resposta não é outra, O fim principal do homem é glorificar o Senhor e gozar dele para sempre. Nós glorificamos a Deus quando vivemos do modo cristão de ser. Parece algo tão simples. Nós glorificamos a Deus quando vivemos do modo cristão de ser. Afinal de contas, nós fomos criados com um único objetivo pelo Senhor. O objetivo de glorificá-lo. O objetivo único e exclusivo de glorificá-lo. E em consequência disso, gozar de sua presença na nossa vida para sempre. É justamente isto que o apóstolo Paulo quer dizer quando ele diz que o viver para ele é Cristo. Pois para mim o viver é Cristo. Para o apóstolo Paulo isso era algo muito natural. Para mim o viver é Cristo. E o que é esse viver é Cristo? Nós podemos aqui, eu fiz uma breve anotação aqui no meu sermão de alguns textos do próprio apóstolo Paulo aqui em Filipenses, quando ele dá provas disso, de que nós glorificamos a Deus quando vivemos do modo cristão de ser. Viver para nós é Cristo, para alguém que tem a sua força emanada do próprio Cristo. É o que ele diz no capítulo 4, versículo 13 de Filipenses. Para o apóstolo Paulo, viver é Cristo, como ele vai dizer no capítulo 2, de 5 a 11, é alguém que tem em mente tanto a humildade e a disposição de Cristo. Para nós, viver é Cristo, quando nós conhecemos a Cristo com o conhecimento da experiência cristã. É o que ele ensina no capítulo 3, versículo 8. E durante toda a epístola de Filipenses, não vou ficar aqui citando tantos textos aqui, dado o nosso tempo, mas o apóstolo Paulo ele deixa isso muito claro, que para o cristão, viver não pode ser outra coisa senão Cristo. Mas há um aspecto muito importante quando pensamos no crente comprometido que vive glorificando o Senhor. Ele diz não apenas que viver para ele é Cristo, mas ele diz também que morrer é o quê? Lucro. É lucro. Agora fica um pouco estranho. Se viver é Cristo, morrer é lucro, como que é isso? Por que que ele vai dizer isso? Porque para o apóstolo Paulo, morrer fisicamente significa ganho. Ele está preso. Ele está sofrendo pelo Evangelho. Ele está preso por uma causa. Significa para ele que realmente estar com Cristo é algo imensamente melhor. O que se cantava tanto antigamente, Maranata, Maranata, Maranata. Para ele realmente é verdade, porque se ele estiver com Cristo, ele estará na casa de seu Pai. Como ele mesmo vai dizer em 2 Coríntios 5:8. Então, o ganho para Paulo, nós não podemos dissociar a ideia de ganho para a causa de Cristo. Quando ele traz a ideia de que morrer para mim é lucro, nós precisamos entender que ele está pensando na causa de Cristo. Por quê, pastor? Porque a razão pela qual o apóstolo Paulo se regozija
mesmo estando preso, é o engrandecimento de Cristo. Por isso que ele vai dizer que morrer para ele é lucro, é ganho, pois ele estará, se assim acontecer, a sua morte, à porta de acesso a um conhecimento mais pleno de Deus. Para o apóstolo Paulo, estar com Cristo é ganho, porque quando ele estiver com Cristo, ele viverá um serviço totalmente dedicado ao seu Senhor. Para o apóstolo Paulo, morrer é ganho, porque ele viverá uma alegria eterna, não viverá mais com essa imensidão de problemas que aqui ele estava preso, esperando apenas o seu julgamento. E nesse trecho aqui da epístola, de 19 a 26, nós encontramos uma grande tensão que o apóstolo Paulo deixa claro aqui. Ele diz: olha, eu gostaria muito de estar lá com Cristo, mas eu entendo que eu preciso também estar aqui com vocês. E nesse texto tem um paralelo muito interessante, né? Ele diz que se ele permanecer aqui, ele continuará com a residência temporária, mas ele sabe que se ele for para Cristo, ele terá uma habitação eterna. Ele sabe que se permanecer aqui, ele viverá continuamente ainda um misto de alegria e sofrimento. Alegria e sofrimento. Ao passo de que se ele vai para Cristo, ele vai viver uma alegria sem sombra de sofrimento. Alegria eterna. Ele sabe que se permanecer aqui, ele ainda estará ausente de seu Senhor. Ao passo de que, se ele for para Cristo, ele habitará eternamente com seu Senhor. Se ele ficar aqui, ele continuará sofrendo, mas se ele for para Cristo, a alegria será perene. Irmãos, toda esta luta interior do apóstolo Paulo é para cumprir o seu fim, de glorificar o Senhor. E nós, como crentes em Cristo, crentes comprometidos, membros de uma igreja comprometida, precisamos viver uma vida que glorifique ao Senhor. Por isso que nós aprendemos aqui em Filipenses que uma igreja comprometida se faz de crentes comprometidos que se empenham na expansão do Evangelho, crentes comprometidos que existem para glorificar o Senhor. E o texto se encerra nos versículos de 27 a 30, dizendo que uma igreja comprometida, ela é formada por crentes comprometidos, que vivem da esperança do Evangelho. Tudo isso só é possível na nossa vida, se a nossa esperança estiver firmada no Senhor do Evangelho. Porque um crente comprometido, ele precisa aprender, mesmo em meio a todo esse caos, mesmo em meio a toda essa pandemia, a viver da esperança do Evangelho. Nesse último momento aqui do texto, o apóstolo Paulo, ele chama a atenção, ele exorta, e exortar no sentido de realmente chamar para junto de si, para uma conversa ao pé do ouvido, como se ele estivesse falando com cada ovelha daquela paróquia tão amada. Ele vai desafiá-los a desenvolverem algumas características extremamente importantes no seu entendimento para a continuidade da vida cristã. Ele exorta os filipenses a permanecerem unidos na luta pela fé. Unidos, ainda que lhes sobrevenham sofrimentos, como estava acontecendo com o próprio apóstolo. Chama-lhes a atenção para que não larguem a caminhada cristã e nem deixem o outro se perder. Nesse momento aqui do texto fica claro que o apóstolo Paulo espera que os filipenses continuem lutando juntos
pela fé evangélica. E nós, quando olhamos para esse texto, o que é que podemos trazer para a nossa caminhada? Deus espera de nós uma atitude de firmeza em relação ao Evangelho. Deus não espera de nós outra coisa que não seja uma atitude de firmeza no Evangelho e na nossa relação com o Senhor. Nós devemos viver sempre firmes no Senhor. Não ser como aquele que vive titubeando, com medo, que qualquer coisa melindra a sua fé. Nós devemos viver arraigados no Senhor. Nós devemos viver confiando no Senhor. Confiar no Senhor é um grande desafio da vida humana, conseguir descansar nos paternais cuidados do Senhor. Nós devemos viver amando e esperando sempre no Senhor. Nós devemos viver praticando os ensinos que a sua palavra emanam para nós. Nós devemos viver sempre ligados à fé que esta palavra revela a nós. É interessante que para o apóstolo Paulo, preservação divina está intimamente ligado à perseverança humana. Deus preserva o homem, por isso ele persevera na sua caminhada. Mas Deus também espera de nós uma atitude sempre harmoniosa com os nossos irmãos. É interessante que o apóstolo Paulo usa uma expressão muito bela no texto: estais firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. É interessante, irmãos, porque a união harmoniosa entre os crentes é um tema recorrente em Filipenses. Ele vai tratar disso no capítulo 2, vai tratar disso no capítulo 3, vai tratar com mais ênfase ainda no capítulo 4, porque lá havia realmente alguns problemas nesse assunto. A unidade aqui, ela é apresentada como um esforço, como um labor, conjuntos, né? Lembrando aquela figura dos gladiadores, né? Que vinham enfileirados um ao lado do outro, lutando juntos contra um inimigo comum. Então, é essa figura que o apóstolo Paulo chama para a igreja. Devemos estar juntos para caminharmos juntos e lutarmos juntos pela mesma causa. Deus espera de nós que lutemos juntos pela fé evangélica. Mas Deus espera de nós também uma atitude de intrepidez contra esse inimigo. Não contra o irmão, contra o inimigo. Não devemos viver amedrontados, nem mesmo quando atravessamos o vale sombrio e escuro como a sombra da morte. Hoje é o primeiro domingo de setembro. E no Brasil, desde 2015, há uma campanha chamada Setembro Amarelo, que tenta ajudar as pessoas contra a questão do suicídio, depressão, esses problemas tão difíceis de lidarmos. E eu deixo aqui a você que está aqui na igreja conosco, você que nos acompanha pela internet, esteja passando momentos difíceis, procure o pastor, procure sua liderança, procure ajuda especializada, procure alguém que possa lhe ajudar. Nós crentes não devemos ter medo, temer a nada nem a ninguém. Mas às vezes as muitas lutas sucumbem um pouco às nossas forças. E nesses momentos não devemos fugir, evitar de procurar a ajuda necessária. E aqui nesse texto, o apóstolo Paulo nos ensina que diante dos adversários nós devemos revelar uma coragem audaciosa. Nunca, nem por um único momento devemos permitir que nos alcance o medo que, por exemplo, levou Pedro a negar Jesus.
nos momentos mais sombrios de nossa vida. Não tenha medo de exercer essa coragem audaciosa, que muitas vezes é pedir ajuda, buscar alguém que possa nos ajudar. Eu encerro então a nossa prédica de hoje à noite, lembrando os últimos 2 versículos desse texto, 29 e 30. Eu queria convidar você a lermos juntos versículos 29 e 30 de Filipenses, capítulo 1. Vamos ler juntos? Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Aprendemos aqui, meu irmão, que é um privilégio, uma graça divina, por mais estranho que possa parecer. Não apenas crer, mas também padecer por Cristo. A bênção dobrada se dá nesses 2 aspectos da vida cristã: crer e padecer. Mas como assim, pastor? Crer e padecer? Sim, em primeiro lugar, crer no Senhor, descansar no Senhor. Eu gosto muito de sempre fazer a saudação inicial na igreja, citando o Salmo 37, dos versículos 3 a 5. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Crer no Senhor é conseguir descansar no Senhor. Muitas vezes, quando nós vamos para o Salmo 40, nós vamos pensando num ambiente de uma antessala de espera, de um consultório médico. Nós fazemos, esperei pelo Senhor, né? A gente já lê com o ombro caindo, né? Esperei pelo Senhor. E não devemos ler o Salmo dessa maneira. Pelo contrário, esperei confiantemente pelo Senhor. Na tradução mais literal do texto, né? O salmista diz assim: esperei esperando pelo Senhor. Esperei esperando, eu esperei descansando, eu esperei crendo, eu esperei sabendo em quem estou esperando e a quem eu estou esperando. É isso que o apóstolo Paulo fala aqui de descansar, crer no Senhor. E em segundo lugar, ele fala do padecer por Cristo. E é justamente aqui que recai a ênfase. Os adversários, eles tentam a todo tempo infligir sofrimentos a nós. Tentam de todas as maneiras dificultar a nossa vida. Sempre. O sofrimento em si não é um privilégio. Ninguém traz sofrimento para si de alegria. Agora, o texto deixa muito claro: sofrer por Cristo, sim. Sofrer no interesse do Evangelho, sim. E isto é muito diferente, é completamente diferente. Tal sofrimento, sim, é uma bênção, um privilégio gracioso. E talvez você se pergunte aí, mas por que, pastor, que sofrer então por Cristo é um privilégio? Eu já concluo dizendo que o sofrimento por Cristo é um privilégio, porque o sofrimento traz a alma do crente para mais perto de Cristo. Sofrer por Cristo é privilégio, porque o sofrimento gera em nós segurança da salvação e mais, a convicção de que o Espírito Santo de Deus repousa em nós, habita em nós em todo o tempo. Sofrer por Cristo é privilégio,
porque o sofrimento será recompensado lá na vida eterna. Nós sabemos que iremos receber o nosso galardão. O sofrimento geralmente é um meio pelo qual nós iremos ter a certeza de que outras pessoas virão o modo como enfrentamos os sofrimentos, passamos por ele e dizemos: até aqui o Senhor nos ajudou. Sofrer por Cristo é um privilégio, porque o sofrimento nos conduz, nos mostra a frustração de Satanás e a glorificação de nosso Deus. Então, se o sofrimento, se as lutas, se as dificuldades existentes em nossa vida são graças, são dádivas divinas, mais certo ainda é a vitória. Mais certa ainda é a nossa certeza de que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, por isso, o desafio nosso hoje, por meio desse texto, é para que nós vivamos a cada dia uma vida mais e mais comprometida com Cristo, com o seu Evangelho, com a sua causa, com a sua casa. As portas da casa do Senhor já estão abertas. Nós podemos sim voltar aos poucos às nossas atividades. Você, irmão e irmã, amigo que nos acompanha pela internet, já podem vir aos domingos, tanto pela manhã quanto à tarde. Nós que aqui estamos, convidemos outros para que estejamos juntos. Precisamos a cada dia sermos comprometidos com a expansão do Evangelho. Precisamos a cada dia viver glorificando o Senhor. Precisamos a cada dia viver na esperança do Evangelho. Que Deus nos abençoe, dispense a nós graça e nos dê mais uma semana sob sua bênção. Amém.